A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais um sábado, juntamente conosco, não é? Para ler a palavra de Deus no livro de Jeremias. Estamos chegando no finalzinho deste livro, não é? Tão lindo, aprendemos tantas coisas e hoje nós estaremos falando sobre a profecia contra o povo de Moabe. É uma leitura um pouco extensa, não é? Nós temos 47 versículos, e então eu quero que você, juntamente comigo, esteja atento, e depois no final de nós lermos completamente esta leitura, nós estaremos fazendo algumas menções sobre este país chamado Moabe e qual foi o resumo do que Deus ele trouxe, porque ele trouxe essa profecia contra este povo que era descendente de Ló, juntamente com a sua filha mais velha, não é? A sua filha primogênita. Portanto, se você está preparado aí, então abra a sua Bíblia ou esteja ouvindo a palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, capítulo 48, e diz assim a palavra do Senhor. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriatim, e já é tomada Misgabe, está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais em Esbom. Pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, será desarraigada, a espada te irá seguindo, voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luíte eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oranaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Nós vamos ver que neste capítulo 48, nós vamos ver a menção, mais do que qualquer em outro lugar da Bíblia Sagrada, nós vamos ver 24 cidades sendo mencionadas deste país chamado Moabe. E nós vamos ver aqui, versículo 7. Mantenha bem, não é, na sua memória este versículo 7, porque é uma das coisas que Deus tinha contra este povo por causa da sua confiança nas suas próprias obras e nos seus tesouros, nas suas riquezas, nos seus bens. E a Bíblia nos fala que eles seriam tomados. Versículo 8. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Olha aí, cuidado. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o farão andar a grandes passos e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemós. Vamos lembrar que Quemós era a divindade nacional do povo de Moabe, dos moabitas, Quemós. Como se envergonhou a casa de Israel de Betel sua confiança? Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos.
Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos deles, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Olha como era colocado e dito a palavra e como era considerado este país. Mas ele disse: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora do Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou, dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo. Vocês vão lembrar de Nebo, não é? Aonde havia aquele monte aonde Moisés olhou a terra. E sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Borza, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Olha aí, versículo 26, outro versículo importante. Porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti, ou seja, para Moabe? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Versículo 29, olha aí, muito importante. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão. Como o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sibmar. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, e júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eleale, e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim, se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas de Nirim se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, que quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso, soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída, sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos panos de saco. Fala deste lamento sobre todos os telhados de Moabe, e nas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei
a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou, assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores, e Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Oh, temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficarão sem força e pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Sion e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Versículo 47. Olha a misericórdia de Deus. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Aleluia. Oh, meus queridos e amados irmãos, quando nós lemos esta história e quando nós vemos esta palavra de juízo sobre este país, como nós já dissemos, Moabe era um povo que descendia dos lombos de Ló, juntamente com a sua filha primogênita. Os irmãos vão lembrar que quando Ló se separou de Abraão, ele foi para Sodoma e Gomorra. Entretanto, a Bíblia nos fala que Deus enviou 3 anjos para Abraão, dizendo a ele que destruiria a Sodoma e a Gomorra. E ele começa a orar e a pedir e a suplicar e a interceder, não somente por Ló, mas por aqueles habitantes. Entretanto, a Bíblia nos diz que Ló foi tirado daquelas cidades, juntamente com sua esposa e suas 2 filhas. E então a Bíblia nos fala que foram levados para fora da cidade. E a mensagem do anjo foi: vocês não podem virar para trás. E a Bíblia nos diz que quando Deus começou a chover enxofre, a Bíblia nos fala que a mulher de Ló olhou para trás e quando ela fez isso, se tornou em uma estátua de sal. Ló, juntamente com suas 2 filhas, a Bíblia nos diz que ficaram na cidade de Zoar. Entraram ali e por suas filhas verem que não tinha como ter descendentes, não tinha esposo, não tinha ninguém, elas embebedaram ao seu pai e elas entraram a eles e tiveram e conceberam filho da semente do seu pai para poder perpetuar a sua descendência, o nome do seu pai. Então nós vamos ver que a filha primogênita teve um filho que se chamou Moabe, e a Bíblia nos fala que a sua filha menor, a caçula, então teve um filho que se chamou Benami, que era o pai dos filhos de Amon, ou os amonitas, o qual nós estaremos trazendo a palavra de profecia contra os amonitas no próximo sábado, no capítulo 49. Portanto, os moabitas, eles viviam ao oriente do rio Jordão. Nós vamos ver que quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles tentaram passar por aquelas cidades dos moabitas, que eram parentes longe seus. Quando eles entravam, vieram do Egito, estavam entrando, não é, para a Canaã. A Bíblia nos fala de que Moabe, que Amon, que os edomitas, eles não permitiram eles passar por suas terras. E a Bíblia nos fala que Deus deixou e guardou isso em memória por aquilo que eles fizeram contra os filhos de Israel.
E a Bíblia nos fala que, ao entrar, a grande parte das tribos ficaram no lado ocidental do Rio Jordão e 3 tribos, que eram a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés ficaram no lado oriental do Rio Jordão. E nós vamos ver que estes povos, que eram parentes, próximos de Israel, os moabitas, os amonitas e os edomitas, que descendiam de Esaú, irmão de Jacó, então eles estavam ao oriente de Israel ou de Canaã. Hoje, todo este território que pertencia a Moabe, a Amon, a Edom, este hoje se chama o país da Jordânia. Entretanto, nós vamos ver que Deus traz um julgamento para este povo. Eles tinham outras divindades, apesar de descender de Ló, entretanto, eles não guardaram os mandamentos, nem amavam a Deus, o Deus de Israel, como eram os israelitas, como eram os hebreus. Eles tinham uma divindade chamada Quemos, e nós vamos ver que eles queimavam e tinham sacrifícios humanos a este Deus deles. Nós vamos ver também que dentro dessa história, uma vez, nós vamos ver no tempo dos juízes, que um homem de Israel vai a peregrinar em Moabe, um homem chamado Abimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, e nós vamos ver que eles vão para Moabe peregrinar ali, porque em Belém, porque em Judá havia fome. E foi nesta história, que Ruth, a moabita, entra na história do povo de Israel. A Bíblia nos diz que ao morrer Abimeleque, Quilion, o seu filho Malom, ao morrerem, Noemi, juntamente com a sua nora Ruth, a moabita, voltam para Israel, para Judá, para Belém. E a Bíblia nos fala e nos conta esta linda história que Ruth, ao estar ali, casa-se com um homem chamado Boaz, que era o parente próximo de Noemi, que resgatou as terras, que resgatou o nome, que resgatou aquela família. E desta união nasce, Obed, e de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce o rei Davi. Aleluia. Então nós vamos ver esta moabita, chamada Ruth, dentro da linhagem de Jesus. Tempos mais tarde, quando Davi ele é rei, está sendo perseguido por Saul, ele também leva os seus pais para estarem em Moabe, guardados ali, enquanto Davi ele toma o reino e ele se assenta no seu trono como rei após a morte de Saul. Entretanto, resumindo tudo isso, por que razão Deus ele traz essa mensagem de juízo sobre este país, sobre este povo chamado os Moabitas? E o versículo 29 nos dá a resposta para isso. Ouvimos falar da soberba de Moabe, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua altivez e da altura do seu coração. Meus queridos, a Bíblia nos ensina vez atrás vezes. Se nós lermos o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Salmos, vai repetidamente falar-nos e ensinar-nos como Deus ele rejeita o altivo de coração, como ele não pode olhar para aqueles que são soberbos. A Bíblia diz que Deus afasta, que Deus está longe dele. Tiago 4:6 nos diz também que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia.
Portanto, nós vamos ver que em toda a história dessa humanidade, este país, este povo chamado os Moabitas, por causa da sua grande soberba, por causa da sua grande arrogância, por causa do seu orgulho, por causa da sua altivez, por causa da altura do seu coração, por aquilo que estava lá dentro, como eles eram soberbos e orgulhosos, Deus os tirou, Deus os castigou, Deus trouxe um grande castigo, levando a eles também para o cativeiro. Moabe, ele se regozijava, como nós lemos no versículo 7, eles estavam confiados nas suas obras e nos seus tesouros, aleluia. Porém, Deus disse para ele, vocês serão tomados. Quando Israel estava sendo perseguido, quando estavam ali sendo levados para o cativeiro da Babilônia, Moabe, Edom, foram um desses países que, ao invés de ajudar aos seus irmãos, aos seus parentes, muito pelo contrário, eles os entregaram na mão dos inimigos. Eles estavam ali, jogavam, falavam, diziam escárnios contra o povo de Deus. Entretanto, Deus disse, chegará a vossa hora. Vocês estão confiados nas vossas obras, vocês estão confiados nos vossos tesouros. Vocês estão confiados na vossa riqueza, porque isso, meus queridos irmãos, isso não tem valor algum para Deus. Não adianta o homem querer chegar-se a Deus com um coração soberbo, com um coração altivo, com um coração arrogante, pensando que é alguma coisa. Quem somos nós? Aleluia! Quem é o homem mortal para dizer a Deus alguma coisa, para dizer e para se mostrar dizendo, eu posso, eu tenho, eu sou. Não, nós não somos nada. O homem pode ser o presidente de uma nação hoje, mas amanhã pode não ser. Pode ser hoje riquíssimo, mas amanhã ser pobre. Pode estar com grande saúde, pode ser um grande atleta e amanhã está com câncer. Nós não somos nada. Aleluia. E para o homem chegar-se, para uma nação chegar-se a Deus em sua soberba e dizer alguma coisa e confiar no seu próprio braço, na sua própria carne, na sua própria riqueza, isto é loucura. Aleluia. Porém, a Bíblia nos fala e nos ensina em toda a palavra de Deus que nós tenhamos um coração humilde. Aleluia. Deus dá graça ao humilde. Não adianta nós nos ensoberbecermos, não adianta exaltarmos o nosso coração, porque Deus, com o assopro da sua boca, Ele destrói, Ele tira tudo, Ele arranca tudo. E foi isso que Deus mostrou para os moabitas. Vocês acham que são alguma coisa? Eu vos levarei ao cativeiro. Esses vossos deuses que você está dizendo que pode vos salvar, que é alguma coisa, estes deuses serão levados para o cativeiro. Os seus sacerdotes serão levados para o cativeiro. Os seus príncipes serão levados para o cativeiro. Aleluia. Que Deus nos guarde. Porque quando nós olhamos passagens como estas, nós podemos dizer, irmã Vânia, nós não somos como este povo de Moabe. Mas nós devemos sempre examinar o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que o poder de Moabe foi cortado, assim como Nabucodonosor. Lembra? No livro de Daniel, ele passeava no jardim, disse, esta Babilônia que eu construí. E uma voz disse, passou-se o teu tempo, passou-se o teu reino. E aquele grande rei Nabucodonosor, que foi usado para levar todos estes países ao cativeiro, que fez grandes obras, foi parar lá no pasto, com animais, aonde seu pelo cresceu, aonde as suas unhas cresceram, aonde ele estava diante, recebendo o orvalho da terra como um animal, até que ele
descobriu, até que ele pôde reconhecer que o Deus dos céus, que o Deus que se assenta sobre as estrelas, aquele que criou todas as coisas, aleluia, o Deus que é sobre tudo, que se assenta sobre as águas do dilúvio, aleluia. Este Deus tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que nos faz prosperar, ou é Ele que nos faz abater, aleluia. Que nós possamos guardar em nosso coração e que em nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, não cabe a exaltação, não cai bem a soberba. Aos filhos de Deus não cai bem a arrogância, não, mas cabe a nós a humildade. Não sou eu, é Jesus. Não é por mim, é pelo nosso Deus. Não é pelas minhas forças, é o Espírito Santo de Deus, é a sua palavra, aleluia. E se nós soubermos reconhecer a soberania de Deus sempre em nossa vida. Deus, ele não tem problema de usar o homem. Deus não tem problema de exaltar aos servos de Deus, enquanto eles estão dando a glória e o louvor e a honra unicamente ao seu nome. Assim que, meus queridos e amados irmãos, que Jesus te abençoe poderosamente neste fim de semana, nesta sua jornada com nosso Deus, que possamos até o dia da nossa chegada, até a finalização da nossa jornada e entrarmos pelas portas celestiais, possamos sempre dizer a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor para sempre. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém.